Martim de Luca. Martim, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Já vou pedir a sua opinião também sobre essa reação do ministro Alexandre de Moraes, mostrando o dedo do meio em pleno estádio do Corinthians. Como é que você avalia essa reação e, claro, a decisão como um todo do presidente Donald Trump de aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Muito bom dia. Bom dia, obrigado por me receber. Em relação à primeira pergunta, né, que é como avaliar o gesto do ministro, eu acho que continua na linha dele. Comportamento descontrolado, inflamatório, exagerado e tentando levar mais agressividade ainda. Obviamente se importou com o que aconteceu. Qualquer ser humano, para ser claro, qualquer ser humano se importaria com o que aconteceu. Não tem absolutamente nada de errado com isso, mas assim, o gesto grosseiro é mais uma irresponsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como foram as ordens que mandou para Rumble 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump, jogando uma granada para tentar evitar qualquer tipo de diálogo que possa levar a evitar o tarifaço, e assim como ele ter feito outras medidas, buscar apreensão na residência do ex-presidente Bolsonaro, enfim, sempre são ações provocadoras, agressivas, com pouco conteúdo, com pouco sustentamento. Perfeito. Martim, não sei se você acompanhou, teve informações sobre a reação do presidente Lula, né, em relação ao uso da lei Magnitsky. Ele cita exatamente as chamadas Big Techs quando afirma o seguinte: o nosso país não permite conteúdo violento em redes sociais, não permite exploração de crianças e adolescentes, não permite conteúdos golpistas, por isso que o STF tomou aquela recente decisão, né, que responsabiliza as redes sociais, as Big Techs, pelos conteúdos publicados. Como é que você avalia esse argumento de que o Brasil teria independência de criar sua própria legislação para evitar que conteúdos criminosos, né, ou conteúdos inadequados sejam compartilhados nas redes sociais? Sua opinião? É uma clássica tática de manipulação da população, né? Só que acho que está sendo cada vez menos efetiva. Por quê? Porque é tão absurdo, mas tão absurdo que seria engraçado se não for tão triste, ok? Quem falou que o Brasil não pode ter sua própria legislação? Quem falou alguma coisa sobre soberania? Aliás, quem foi o juiz que encaminhou todos os mandados violando os tratados bilaterais Brasil e Estados Unidos, violando os compromissos do governo brasileiro e violando a lei brasileira e violando a lei americana, que encaminhou todos os mandados para Estados Unidos? Vamos lembrar que tudo aqui está se gerando não pelo que acontece no Brasil. Quem começou a encaminhar mísseis para os Estados Unidos foi Alexandre de Moraes, especialmente com a Rumble, começando em fevereiro desse ano, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto, essa distração e intento de manipulação para a população é pouco efetivo. Brasil não vai permitir violência, golpista. A outra barbaridade que ele falou é algo de crianças. Vamos falar os fatos. Fato: 11 de julho, o ministro Alexandre de Moraes encaminha novas ordens de censura para Rumble nos Estados Unidos por e-mail, em português, a legal@rumble.com, né? É o endereço genérico da Rumble. Que conta ele quer bloqueada? Uma conta de um cidadão americano que está com câncer, se recuperando de um transplante. Essa conta, que conteúdo violento de crianças tinha? Zero. A conta estava inativa desde dezembro de 2023. Tinha só 10 ou 11 vídeos, um terço deles eram de música, e o resto eram críticas a Alexandre de Moraes pela perseguição política, ao STF, como estava se comportando com banir todo mundo de direita. Esses são fatos, né? Essa é a conta que está em questão, que o ministro Alexandre de Moraes achou inteligente, ou não sei o que ele achou,
jogar na mesa 11 de julho, 2 dias depois da carta ao presidente Trump sobre o tarifaço, bloquear uma conta que está inativa de um cidadão americano com conteúdo criado nos Estados Unidos, postado nos Estados Unidos, com 10, 11 vídeos, que está inativa de dezembro de 2023 e só tem o que eu descrevi. Então, assim, o problema é que quando o presidente Lula faz esse tipo de pronunciamentos, que entendo é para a população doméstica dentro do Brasil, ele está restando dramaticamente a credibilidade dele para poder ter uma conversa séria com o presidente Trump depois. Então é muito importante balançar, entendendo que, ok, você quer falar com sua população doméstica, tentar dar uma mensagem, né, que talvez ressona bem com sua base de apoio, isso é compreensível, mas você tem que balancear isso com manter um mínimo grau de credibilidade. Martim, ainda em relação à aplicação concreta da Lei Magnitsky, trouxemos já aqui as informações, por exemplo, de que Alexandre de Moraes não tem bens nos Estados Unidos, não tem contas, o passaporte dele está vencido há mais de 2 anos, ou seja, não teria interesse de viajar para os Estados Unidos. Você avalia que isso, de alguma forma, pode enfraquecer o impacto dessa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, na sua visão? Mais papo político barato. Pode perguntar a qualquer dignatário ou empresário da Rússia, do Irã, da Venezuela, como está a vida deles após ser sancionados. Não é algo bom, não é algo agradável. E não é produtivo ao diálogo que deveria resolver essa crise, né, que pode levar a resolver essa crise, continuar falando disso. Ah, não tenho bens nos Estados Unidos. Quem sabe se tem ou não tem? O problema é essa questão privada. Ah, não estou com vontade de visitar os Estados Unidos, venceu meu passaporte. Tipo, qual é a relevância? Demonstra ou ignorância ou demonstra que não está aberto ao diálogo. Então é muito triste tentar minimizar dessa forma. Qualquer pessoa que foi sancionada, ou qualquer especialista que trabalha em assuntos de sanções econômicas pode te explicar as consequências devastadoras que tem uma sanção econômica. Então, tentar argumentar que não tem uma consequência devastadora, novamente, resta credibilidade, não parece uma contraparte séria para uma conversa, porque estamos falando de coisas que nenhuma pessoa razoável que está especializada no assunto vai acreditar. Por exemplo, todas as bandeiras dos cartões de crédito se recusam a fazer contas para pessoas sancionadas, bancos que fornecem serviços financeiros e querem continuar participando do sistema financeiro internacional se recusam a fazer negócios com pessoas sancionadas, etc. E não estou falando isso como algo bom, o que deveria ser agradável para ninguém. É uma coisa triste que isso tenha acontecido. Mas isso tem acontecido por causa dessa conduta. Nada foi levado a sério. Os reclamos vêm de faz muito tempo. Foram repetidos inúmeros reclamos em todos os fóruns, de todas as formas, e foram sempre ignorados, ou chamados de bravata, ou minimizados, ou deram risada. Então isso só leva a consequências piores. O que é muito mais produtivo é ter uma conversa profunda. Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo? E como faz sentido conversar para mudar as coisas. Analisar aqui a nossa conversa, uma decisão que tem alguma ligação com a Lei Magnitsky, né, com essa sanção, na verdade, a Moraes, é o chamado tarifaço, né, que foi anunciado ontem, confirmado via decreto, mas ficou bem aquém do esperado. E a gente já tem as mais variadas reações, de que Trump amarelou, de que a montanha pariu um rato. Aí eu te pergunto, dentro desse movimento dos Estados Unidos, você avalia que houve alguma decisão, de fato, de concentrar eventuais punições, sanções e Alexandre de Moraes e tentar preservar as relações econômicas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Afinal, a gente sabe que ao aumentar essas tarifas, há possibilidade de inflação nos Estados Unidos por conta do café, da laranja, enfim, produtos que os Estados Unidos de alguma forma precisam, né, importar aqui do Brasil. Sua avaliação também sobre esse ponto. Eu acho que o que é importante lembrar é que Brasil é um país muito querido nos Estados Unidos. É uma situação muito complexa porque o ministro Alexandre de Moraes tem feito
inúmeras, repetidas, sistemáticas ações que violam a lei americana, que violam a lei brasileira, que violam os tratados bilaterais, Brasil e Estados Unidos, e que violam os compromissos assumidos pelo governo brasileiro internacionalmente. E o que leva, em grande parte, essa situação é que você tem um juiz, ministro supremo, fora de controle, e que, seja por intimidação, seja por solidariedade, seja pela razão que for, os outros ministros, o executivo brasileiro, o Congresso, tem grande dificuldade de segurar ele, e limitar os abusos que descaradamente violam a lei. Então, acho que é muito difícil, é um desafio calibrar uma política quando você tem um juiz estrangeiro que está atacando a sua soberania digital, nesse caso, está atacando os cidadãos americanos, que já tem ido atrás de vários, está atacando empresas americanas por conteúdo criado nos Estados Unidos, postado nos Estados Unidos, e você está tentando responder, né? Então, vamos pensar que em fevereiro a Rumble e a Trump Media entraram com ação no Fórum Federal da Flórida, a AGU falou que ia defender o ministro, nunca apareceu, né? Mais uma piada, a não ser levado a sério. O ministro até hoje, vai 7 meses, não apareceu no processo da Flórida, está eluindo, né, a notificação, que é um pouco inconsistente com a imagem que ele tenta projetar normalmente. E, enfim, estamos aqui numa situação que depois, o 7 de maio, o Departamento de Justiça mandou uma carta gigante para o Ministério da Justiça brasileiro, pedindo explicações por que esses mandados do Alexandre Moraes estão chegando por e-mail, às escondidas, às costas do governo dos Estados Unidos, tentando censurar conteúdo dentro do território americano. 12 de junho, o governo brasileiro responde falando: não, imagina, de jeito nenhum, vocês estão mal interpretando o que está nos mandados, não é como vocês acham. O governo brasileiro se compromete a diversas coisas, na carta de 12 de junho. E depois, 11 de julho, o ministro Alexandre de Moraes volta a fazer exatamente o mesmo que o governo brasileiro, o Ministério da Justiça, prometeu ao governo dos Estados Unidos, no 12 de junho, que não ia fazer mais, que nunca mais ia acontecer. E o que aconteceu 12 de julho, 13, 14, 15 de julho? Absolutamente nada. Alguém falou: peraí, está tudo isso que eu estou te falando é público. Peraí, a gente prometeu 12 de junho que não íamos fazer XYZ, e Alexandre, você, 11 de julho, fez exatamente XYZ. E está violando os compromissos que o Brasil está assumindo internacionalmente. Segura, revoga esses mandados que estão violando os compromissos que o governo brasileiro acabou de fazer. Alguém falou isso para ele? Não. Em vez disso, temos o presidente Lula falando de soberania, falando de crianças, falando de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa para não falar do assunto claro, que é: o governo brasileiro faz compromissos internacionais, assina tratados bilaterais, e ninguém fala nada quando o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Então, imagina o que fica para os brasileiros que estão no Brasil, que são alvo deles, né? É isso, muito bem. O advogado Martim de Luca, responsável pela defesa da Rumble e da Trump Media, aqui com a gente, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza de participar aqui com a gente e apresentar também o ponto de vista norte-americano em relação a esse momento delicado entre Brasil e Estados Unidos. Martim, muito bom dia, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.